Olá, eu sou a psicóloga Maria Goretti, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, apta também a atuar em perita judicial, também em assistente judicial, né? E também tenho o curso de grafologia, que estuda a personalidade através da escrita. Hoje eu gostaria de abordar um assunto de extrema importância aos pais, né, aos genitores, aos cuidadores de crianças, para uma atenção à percepção do comportamento da criança. O porquê, muitas vezes, uma criança cresce e ela desvia das condutas morais, das condutas que sejam consideradas o adequado para a convivência no meio social. Porque essas crianças, quando se tornam adultas, elas não obedecem às leis, elas desviam seus caminhos que poderiam ser trilhados de maneira harmoniosa para que ela tenha uma vida adequada, né, aos seus preceitos morais, né, e comportamentais diante da sociedade. Eu gostaria de chamar a atenção dos pais nesse quesito. Do seguinte, quando a criança ela é criada, né, num ambiente de, no mínimo, né, ter uma noção de que é o certo e o errado e do que isso pode vir a provocar na criança futuramente, eu penso que se os pais tiverem esse conhecimento, né, de certas atitudes que eles tomam com os filhos, possam repercutir em sua vida adulta e que pode trazer muito mais consequências desastrosas e consequências dolorosas, tanto para os filhos quanto para os pais, eu creio que esse nosso diálogo possa ajudar um pouco os genitores, né? Os que já estão grandes, mas pelo menos com os que estão ainda menores, que estão nascendo, as mamães grávidas. O que acontece? Desde quando a mãe concebe o filho no seu útero, começa já a responsabilidade desse pai, dessa mãe, para com aquele ser, com aquela criança. Por quê? Dependendo de como essa mãe gera essa criança, né? Ela pode ser ou ela ter um péssimo desenvolvimento ou ela pode ter um ótimo desenvolvimento. Por exemplo, é importante que o casal faça terapia de casais, faça cursos, né, de pais para que receba essa criança bem, saiba como lidar com essa criança para que ela tenha um desenvolvimento normal, né? Mesmo que ela nasça com algum tipo de comorbidade ou que nasça com algum tipo de transtorno, essa criança tem possibilidade de desenvolver de acordo com a adaptação, né, neuronal dela, dependendo da forma como que ela seja tratada na família, ela vai desenvolver suas habilidades. Alguns erros que os pais cometem, né, e às vezes inconscientemente eles não sabem o teor, né, da gravidade das palavras. As palavras, elas têm muito poder. E às vezes quando ela soa erradamente para uma criança, traz consequências drásticas
e até mesmo irreversíveis. Por exemplo, os pais, quando chamam a atenção de um filho, chamando ele de preguiçoso, de inútil, na concepção do pai, ou da mãe, ou da genitora, ou da avó, ou da pessoa cuidadora, ou que esteja cuidando dessa criança, a intenção talvez seja de que a criança reaja contrário a isso. Eu não sou preguiçoso, eu vou lá e vou fazer a minha obrigação. Ou, eu sou, você não vale nada. Não, eu valho alguma coisa, eu vou fazer, vou provar. Não. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha com a captação do que ele recebe, né? Então, se a criança ouve que ele é preguiçoso, que ele é um inútil, que ele não vale nada, que ele é lento, ele manda esse comando para o cérebro dele e essa criança está em construção. Essa criança está construindo a sua personalidade. Então, é importante os pais substituir essas palavras, né? Ao invés de chamar o filho, a neta ou a quem ele está cuidando, né? Os cuidadores, o pai, de preguiçoso, é substituir essa palavra por outra que vai estimular a criança a desenvolver suas habilidades confiando nela mesma. Por exemplo, ao invés de chamar a criança de preguiçosa, fala: olha, eu sei que você consegue fazer isso. Você tem coragem para isso, então vai lá e faça. Olha, você consegue fazer isso, vai lá e faça. Né? Ou ao invés de falar você é um inútil, dizer para a criança: olha, você tem competência para fazer. Você não deu conta agora, mas você tem competência para fazer. Vai lá e tenta de novo. Então, são estímulos positivos que você vai mandar estímulo para o cérebro da criança que ele tem competência, que ele é corajoso, que ele pode fazer, né? Isso é um dos comportamentos. Outro comportamento que o pai, a mãe, a genitora ou as pessoas que cuidam dessa criança deve ter é o cuidado para com as suas atitudes em casa. Por exemplo, uma criança que cresce num ambiente onde a mãe manda mentir que não está em casa, sendo que ela está em casa, ela está ensinando essa criança a mentir, a manipular, né? E às vezes bate palma, né? Pode ser quem for. Estimule a criança a falar a verdade, né? Que você, talvez que você não possa atender no momento para voltar ao outro momento. Mas nunca dizer para uma criança: vai lá e fala que eu não estou. Isso você está transmitindo a ele que você mente e que isso é normal. Outro exemplo, os pais que vão no supermercado, vão em lojas, né? No supermercado, ele está ali fazendo compra, aí ele está pegando uma uva, comendo, e isso além de estar consumindo aquela fruta sem lavar. Então, ela pode estar levando bactérias, né? Vermes para dentro do corpo e ainda ensinando o filho a roubar. Porque desde que você não pagou aquele produto, aquele objeto, é roubo, é considerado um roubo. Você está subtraindo o que você não pagou, o que não é seu, está ali para venda. Então, se você vai no supermercado, come uma banana, come uma uva, come uma tangerina e deixa ali, seu filho está observando. Por mais que você pense que seu filho não está observando, ele está observando. E ele está aprendendo. Ele está captando todo aquele comportamento, aquele mau comportamento, ele está captando. A conversa que você tem perto de uma criança também influencia bastante. Às vezes você está contando vantagem de que você levou em cima de uma outra pessoa.
Você está contando a trama que você fez, às vezes, de uma negociação em que você levou vantagem, passou a perna na pessoa. A criança, às vezes, pode estar até brincando ali, mas a percepção dela é 6 vezes maior do que de um adulto. Então, a criança consegue brincar e, ao mesmo tempo, prestar atenção no que está à volta dela. Tudo ela sabe, tudo ela compreende, né? O pai, a mãe, o genitor ou a pessoa que cuida daquela criança fazendo falcatrua ali para roubar água, a energia, e ainda conta para o vizinho, conta para um amigo como é que fez, como é que faz. Tudo isso a criança está aprendendo. A criança aprende aquilo que ela vivencia em casa. Como dizia o nosso estimado, né? John Watson, ele dizia: dê-me 10 crianças, que eu farei delas o que eu quiser. Médico, engenheiro, pedreiro, padeiro, lixeiro, ladrão, o que eu quiser. O que John Watson quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós podemos fazer de nossas crianças aquilo que nós quisermos, dependendo da educação que você dê a essa criança. Uma das dificuldades que nós psicólogos temos, né, nós profissionais das áreas das ciências humanas temos, é justamente com os pais. Por exemplo, tem criança que ela tem dificuldade, por exemplo, da escrita. Tem vários déficits de aprendizagem que a gente sabe, onde a gente faz o encaminhamento para psicopedagoga, para fonoaudióloga, né, para psiquiatra. Nós trabalhamos numa equipe multidisciplinar para que a criança tenha os melhores atendimentos e tenha um desenvolvimento mais perto da normalidade possível. E quando nós orientamos os pais de que os filhos têm algum déficit de aprendizagem, tem muitos pais, ou algum transtorno psicológico, tem muitos pais que não aceitam, mas esses pais desconhecem que o tratamento é a melhor solução para seu filho, para que desenvolva, para que seu filho não sofra quando ele estiver grande, né? Tem muitos pais que negam que os filhos têm algum tipo de déficit de aprendizagem ou que têm algum transtorno psicológico. Gente, mas todos os transtornos psicológicos, eles são passíveis de tratamento e de controle. O único que não tem controle, não tem tratamento é a psicopatia, são os psicopatas, mas esses são 6% só da humanidade que não cabe aqui eu falar sobre isso. Agora, no momento, no outro vídeo eu falarei sobre a psicopatia, né, o psicopata. Mas as crianças, é muito importante que os pais tenham a percepção da criança desde cedo no comportamento da criança. Por exemplo, a criança que tem déficit de aprendizagem quando começa na série escolar, né? Nós temos a dislexia, né? Que são a dificuldade de ler e escrever. Às vezes a letrinha dança para ela, ela não consegue acompanhar a turma da escola e ela sofre bullying na escola. Ela começa a dar trabalho na escola, professores chamando pai e mãe na escola para reclamar que a criança não está desenvolvendo, que a criança não está querendo aprender, que a criança está arredia, que a criança está brigando com outros coleguinhas. Então, os pais, ao invés de bater no filho, colocar de castigo, por favor, leva num especialista, leva no fono, leva na psicopedagoga, leva no psiquiatra, leva onde for para descobrir qual é o problema do seu filho, né? Para ajudar o seu filho, porque ele vai estar com você a vida inteira, né? E um dia
ele vai ter que desprender de você, ele vai ter que se emancipar de você, vai ter que ter uma independência de você. Então, nesse momento da construção dele, da personalidade dele, dentro da construção, do desenvolvimento dele, os genitores, os pais têm que estar atentos a isso, né? Tem a descalculia também, né? Que é a dificuldade com a matemática, a disgrafia, que são vários tipos de deficiência, o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. A criança sofre muito com esse transtorno, porque ele não consegue parar, ele não consegue focar, ele não consegue parar dentro da sala de aula. Então, tem muitos tipos de transtorno que os pais devem ficar atentos aos filhos e levar, sim, no especialista. Dá trabalho, dá, mas muito mais trabalho dá se você, na vida adulta, essa criança vier trazer um tipo de problema para ele e também para a família toda, porque toda a família sofre, né? Então, começando que os pais devam aceitar que os filhos têm algum tipo de transtorno, ou de repente um autismo, né? Uma esquizofrenia, tem que ter essa aceitação, porque todos esses transtornos é passível de tratamento, de controle, né? Quanto mais precoce é descoberto, né, é mais fácil de lidar e se torna muito mais fácil da criança desenvolver o mais perto possível da normalidade, né? Quero chamar a atenção também dos pais na questão do tratamento com o filho, na alienação parental. O que é isso? A alienação parental geralmente acontece quando os pais se separam, né? O pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai, na intenção que aquela criança crie uma raiva, uma aversão ao genitor ou à genitora. Então, a avó geralmente faz isso, começa a denigrir a imagem do pai, denigrir a imagem ou da mãe para a criança. E como assim? Aquele pai, aquela mãe, aquela criança adora, aquela criança ama. Então, cria-se um conflito muito grande nessa criança. E essa alienação parental se tornou crime hoje em dia. Quando é detectado que essa criança está sofrendo alienação parental, é feita uma denúncia onde os pais vão responder judicialmente, ou a avó, ou quem está cuidando dessa criança, né? Por quê? Porque na vida adulta dessa criança traz muitas consequências desastrosas. Traz, por exemplo, uma criança insegura, uma criança que não confia em ninguém, uma criança que sente um ódio que ela não sabe de onde, ela não tem segurança, né, naquilo que ela vai executar. É uma criança frustrada, um adulto frustrado, onde pode até desenvolver a depressão, né? Uma ansiedade também pode desenvolver, tudo por causa de uma criança ferida que não cresceu. Ficou aqui dentro da pessoa, que a pessoa cresce, mas dentro dela tem uma criança ferida. Muitas vezes você vê pessoas que são explosivas, que não têm controle sobre suas emoções, e aí você vai estudar a vida passada da pessoa e você percebe que ela foi vítima de alienação parental, que ela foi vítima de um lar disfuncional, onde tinha só brigas, desavenças, né? Então, é muito importante que os pais tenham a percepção do comportamento do filho, da filha, saibam o que falar para os seus filhos, saibam que suas palavras é tão poderosa que pode mudar a personalidade do seu filho, tá? Então procure potencializar o lado bom do seu filho, procure ver todas as qualidades e substituir as coisas ruins que às vezes você pode lançar sobre o seu filho na hora de uma raiva, e você substitua por coisas que vá fazer com que ele se torne uma pessoa boa, uma pessoa de valor, uma pessoa de autoestima, né?
quando ela crescer. Uma das observações também que os pais devem ter com seus filhos é sobre o comportamento desviante. Por exemplo, aquela criança que ela sente prazer de judiar dos animais, né? Que sente prazer de judiar dos irmãozinhos ou dos coleguinhas, que sente prazer em estar massacrando os bichinhos, né? E gosta de estar batendo e sente prazer de ver o outro apanhar. Então, presta atenção no comportamento desse filho, né? Porque pode estar aí desenvolvendo uma personalidade narcísica psicopatológica ou pode desenvolver também uma psicopatia. Então, os pais, em todos os sentidos, devem prestar atenção em seus filhos e não devem ter medo de buscar ajuda, né, com os especialistas. Primeiro leva no psicólogo, depois o psicólogo vai encaminhar, se for para fonoaudiólogo, se for para psiquiatra, se for para psicopedagoga, psicóloga. Dentro da psicologia nós temos várias extensas especialidades, né? Que assim como a medicina que tem o psiquiatra, o cardiologista, né? O obstetra, assim também na psicologia nós temos os neuropsicólogos, os especialistas em terapia cognitivo-comportamental, que é a minha área, que estuda o comportamento, né? Trabalha esse comportamento da pessoa, do que ela possa mudar e trazer benefícios para ela. O psicopedagogo que vai trabalhar esses déficits de aprendizagem da criança e para que ela possa melhorar, né? No seu âmbito escolar, no seu aprendizado, na sua aprendizagem e possa trazer uma tranquilidade para os pais, né? Porque quem é que não quer ter um filho perfeito? Todas as vezes que quando uma mãe engravida, o sonho dela e a percepção dela, o pensamento dela e do pai é que a criança venha saudável. Mas se a criança não vier, se ela vier com algum déficit de aprendizagem, se ela vier com um déficit, né, de atenção, se ela vier com alguma síndrome, ela continua sendo seu filho e aquilo que você puder fazer de melhor por ele, faça. O que puder fazer melhor por ela, faça, porque vai valer a pena. Você vai conseguir fazer com que essa criança desenvolva dentro dos limites dela todos os potenciais de um ser humano. Então é importante nunca procrastinar, né? Vai empurrando com a barriga, vai escondendo, não, meu filho não tem nada disso, vai negando para si mesmo. Não se negue mais, preste atenção no comportamento do seu filho e se você também não tem algum comportamento que possa influenciar o desvio de conduta do seu filho ou da sua filha. E eu termino essa breve orientação, né, fazendo uma pergunta para os pais, para os avós, para os avós, para os cuidadores. O que você deseja para o futuro do seu filho? Qual é a sua intenção para o seu filho? O que você espera do seu filho na vida adulta? O que você está fazendo para que esse sonho que você tenha, né, de um grande homem, de uma grande mulher para o seu filho, o que você está fazendo para que isso venha acontecer? O seu comportamento está de acordo para que o seu filho possa aprender com você? A sua filha possa aprender com você? Uma reflexão que eu faço. Está bem?
E qualquer coisa, vocês procurem um psicólogo para esclarecimento. Procure um profissional para ajudar vocês. Vocês não estão sozinhos. Tem vários, inúmeros profissionais das áreas humanas que podem ajudar vocês na condução, na criação de seus filhos. Não precisa esconder, não precisa esquivar-se de ajudar o seu filho. Está bem? Se você gostou dessa orientação, dá um cliquezinho aí no joia, né? Que você gostou. Se inscreva no meu canal e aperte o sininho para você receber novas notificações de novos vídeos que eu estarei fazendo. Tá bom? Muito obrigada e até mais. Você pode deixar seu comentário, alguma dúvida, por exemplo, até voltando rapidinho, vocês conhecem o transtorno psicológico do TOD, que é o transtorno opositor desafiante. É aquela criança birrenta, a criança que tem muita raiva, a criança que só vive brigando com uns e com outros. Você fala e ele não obedece, e você bate, você fala, eu já cansei de bater nesse menino, nessa menina, eu bato, ela me encara, ela olha feio para mim, ela me desafia. Então, isso é um transtorno que a criança tem, passível de controle, passível de tratamento, passível de um acompanhamento psicoterápico para que essa criança tire essa raiva, porque ele, com esse comportamento, ele está sofrendo, né? Tem também a síndrome de Tourette, onde a criança e até mesmo um adulto, que quando essa criança não é tratada, ela cresce e muitas vezes ela apanha na rua, ela vai presa, porque é um transtorno que dá no cérebro que ele xinga o tempo inteiro. Xinga nome feio e do nada. Então, tem vários tipos de transtorno que eu vou estar falando, embasado no DSM-5, que é a Bíblia dos TCCs, da terapia cognitivo-comportamental. Eu vou fazendo os vídeos para orientar os pais, para observar o comportamento do filho e procurar ajuda, tá? E mudar também o comportamento em casa, né? A forma de falar, né? A forma de agir com o filho. O diálogo é a melhor coisa que tem, né? Se o diálogo não está adiantando, procura um psicólogo, um psicopedagogo, um profissional que possa orientar vocês, né, nessa caminhada, mas menos violência. A violência só piora a situação da criança, né? Hoje nós ficamos admirados de ver tanta violência de pais para com filho, mas nos tempos primórdios eram bem piores. E aí as pessoas diziam que não tinha muito ladrão, não tinha muito assassinatos, mas tinham, só não tinham a rede de informação que nós temos hoje, que é a televisão, as mídias, né, a internet, que viraliza em questão de segundos. Então, nós não tínhamos, nos tempos primórdios, essas tecnologias. Hoje nós temos. Então, por isso, chega mais rápido as violências. Mas as violências sempre existiram. Nós temos que mudar a nossa forma de agir, né? Porque a educação deve começar na base familiar. Nós não devemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Não devemos terceirizar para a escola ou para qualquer pessoa que seja. Nós temos que ter a responsabilidade pela conduta dos nossos filhos, pelo comportamento, pela educação dos nossos filhos. A escola, outros meios sociais devem ser apenas agregadores, né, e facilitadores
para que nos ajude a transformar nossos filhos em grandes homens ou grandes mulheres. Está bem? Então, até o próximo.